Chegou aquele momento todo especial no programa Tarde de Louvor Shekinah, o momento de meditarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco a diaconisa Sherlan, da Assembleia de Deus Ministério Desperta Tu que Dormes, presidente pastor Aldemir. Quero pedir a sua ajuda em evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você tem familiares em casa com o celular, convide-os também a se inscrever no canal. Convide também os irmãos da igreja. Marcelo Mesquita e de Pregai, se inscreva e toque no sininho das notificações. Mensagem da Palavra de Deus com a diaconisa Sherlan. Glória a Deus. Saúde meus irmãos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui, podendo estar ministrando a palavra do Senhor, a qual Ele tem colocado as suas palavras em minha boca. Sou grata ao missionário Lucas por ter soprado meu nome, para que eu venha estar aqui hoje ministrando a palavra do Senhor. Sou grata a essa rádio humilde, a qual tem acalentado o servo do Senhor para estar expandindo a palavra de Deus. Aleluia. E eu queria deixar uma palavra aqui, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, que fica em 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 1 ao 3. Aleluia. Aqueles que tiverem sua Bíblia, me acompanhem aí na leitura, para que nós possamos entender melhor o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Aleluia. O sobretítulo fala as profecias de Elias. E no versículo 1, do capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. Aleluia. Eu queria estar fazendo uma oração primeiro, antes de começar a ministrar, para que o Espírito Santo ele venha palestrar comigo e com os meus irmãos nessa tarde. Aquele que puder, feche os seus olhos. Aquele que tiver o dom da intercessão, interceda pela essa pregadora hoje, nessa tarde, porque o dom da intercessão tem os seus efeitos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Primeiramente, Pai, eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas transgressões, você falha, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, que não seja nada de mim, mas que seja do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor, me usar, Senhor, com sabedoria nas Tuas palavras. Que seja meu, seja fé, mas que venha de Ti, Senhor. Que o Senhor possa preparar o coração dos Teus servos que vão ouvir essa palavra, para que eles venham, Senhor, plantar, Pai, a Tua semente em seu coração, para que ela venha florescer, regar e dar fruto. Senhor, toma frente, Senhor, sobre esse lugar. Enquanto eu estiver aqui, Senhor, trabalha lá no meu lar, Pai, protege os meus, Senhor. Protege cada ouvinte, Senhor, que está nesse momento. Abre, Senhor, a mente, Senhor, do Teu servo, para que eles venham entender, Senhor, a Tua palavra. Para que eles venham entender, Senhor, qual o chamado o Senhor tem na vida de cada um deles. Desde já, Senhor, sou muito grata que o Senhor possa tomar frente, tomar o primeiro lugar, porque a glória é Tua, a honra é Tua, e tudo aqui feito é para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vamos falar sobre o profeta Elias, né? E bem sabemos e conhecemos a história do profeta Elias, a qual ele foi escolhido por Deus para estar fazendo grandes missões, né? Ele foi tão obediente na escolha dele, na trajetória que ele teve com Deus, que ele foi transladado. Então, a mensagem aqui é sobre Elias ter ido fazer uma profecia ao rei Acabe, né, a qual o Senhor mandou. Veja bem que Elias, ele não questionou a vontade do Senhor. Ele poderia ter dito: mas Senhor, por que eu vou lá no rei, a qual tem poder, pode me prender, pode me matar, o que eu vou fazer lá? E Elias, ele não questionou. E quantas vezes nós questionamos o querer do Senhor? Quantas vezes o Senhor nos manda
e ali entregou uma mensagem, uma profecia para alguém, e a gente fala, mas logo eu sou tão pequenininho, ele é missionário, ele é pastor, ele é do tráfico e eu não posso fazer. E o Senhor está dizendo aqui que nós podemos, que nós devemos ser fiel e obediente, assim como Elias foi. E Deus, ele envia Elias ali naquele momento, para quê? Para que Elias ele viesse denunciar uma idolatria e as injustiças a qual o rei Acabe fazia sobre aquele lugar. Aleluia. Elias, Acabe, me fugiu o nome. O rei Acabe, ele conheceu a esposa dele, que foi a Jezebel, né? E através de Jezebel, que era filha de Etibal, foi onde o rei Acabe ele começou a adorar Baal, né? E Deus, aqui a palavra nos revela que Deus, ele irritou-se. Acabe, ele irritou o Senhor muito mais que todos os outros reis que havia ali em Israel. Por quê? Porque Acabe, ele transgrediu os mandamentos do Senhor, que é idolatrar a imagem, né? Que é adorar outros deuses além do Senhor, que é o único Deus, o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ali o Senhor falou assim, peraí, eu vou pegar um pequenininho, que ninguém dá nada, e vou levar lá naquele palácio para estar profetizando a minha palavra. E Elias foi, ele não questionou. E Elias, quando chegou ali, ele entregou àquele rei que haveria uma grande chuva, que não haveria chuva, perdão, que haveria uma grande sequidão, né? Que não iria chover. E na mesma hora, a palavra aqui no versículo 3 do 17 fala assim, que na mesma hora que Elias, ele entregou aquela profecia ao rei Acabe, na mesma hora o Senhor, ele falou com o próprio Elias, porque assim, Deus ele me usa, Deus ele te usa, Deus ele nos usa, mas chega um momento que Deus fala assim, chega, agora a glória é minha. Não é você que tem que estar aí de frente tomando a minha glória. Senhor também, ele protege os seus, ele fala assim, agora chega, sai daí, já entregou minha mensagem? Sai, se ele quiser ouvir, tudo bem, se ele não quiser, ele vai sentir a minha mão descer. Então o Senhor fala assim para Elias, sai daí. Sai daí, vai para o rio Queride, que está diante do Jordão. Aleluia. Irmãos, eu vou conjecturar aqui o Rio Jordão, porque eu creio que muitos estão ouvindo, né? Não estão conseguindo ver no momento, mas estão ouvindo. Então, conjectura comigo, vou dar um exemplo aqui, o que é o Rio Jordão. Vamos colocar aqui a Praça Seca, a estação da Praça Seca e a estação do Ipaze. E a estação da Praça Seca é o Grande Mar da Galileia. E aquele caminho é o Rio Jordão. E o Mar Morto é o Ipaze. Então a gente tem ali dois rios grandes, de uma ponta a outra, e um caminho que é o Rio Jordão. O Rio Queride é uma rua sem saída. É a menor rua que você vê ali entre um caminho e outro sem saída. É uma pequena rua. O Rio Queride, ele é um filete de água. Aleluia. E o Senhor, ele não mandou Elias ir para o Rio Jordão, que é um caminho extenso. Ele não mandou ele para o Mar da Galileia, que era grande, ou para o Mar Morto também, que era grande. O Senhor falou especificamente, vai junto ao ribeiro de Queride, que está diante, de frente do Rio Jordão. O Senhor ali, ele estava mandando Elias, ele entrar naquele cantinho ali, onde ninguém iria escolher. Porque diante dos nossos olhos, a gente não vai escolher uma rua sem saída. A gente vai escolher onde tem muita água, né? Só que o Senhor ali estava falando com Elias, vai para o Rio Queride, porque ali é a fonte. Ali é onde pega a água e joga para o Rio Jordão. Não é o Rio Jordão que enche o Queride. É o Senhor que tem uma fonte ali, que elimina a água e que joga a água para o Rio Jordão. O Senhor ali está falando, não sai você do Rio Queride para ir para rios a qual você está almejando pelos seus olhos, que aparentemente seja bonito. Porque o Senhor ali está dizendo, o Rio Queride é pequeno, mas tem presença. O Rio Queride é pequeno, mas foi aonde eu te coloquei. E a obediência levou Elias a não desprezar nenhuma etapa dos cuidados de Deus ali com ele. Por quê? Porque o Senhor também ordenou covos a alimentar Elias. E ainda que muitos simbolicamente vejam o corvo como um mau presságio, um símbolo de agouro ou de morte, o corvo, ele é um dos animais mais inteligentes do mundo. Aleluia. O Senhor, ele poderia ter enviado uma pomba, ele poderia ter enviado uma águia, mas ele enviou especificamente o corvo. Porque nem tudo que parece é o que é, irmão.
Nem tudo que brilha é ouro. E ali o Senhor nos mostra que, diante do cenário aparentemente ser de morte, ser de sequidão, o Senhor, ele continua enviando providência. Aleluia. O Senhor, ele envia providência quando você coloca ele em primeiro lugar nas suas coisas. O Senhor, ele fala ali para Elias: Elias, fica ali que o corvo, ele vai te alimentar. Sabe o que quais alimentos que o corvo, ele levava ali para Elias? Aqui no versículo 6 fala que o corvo, ele levava pão e carne. Irmão, a água, Elias já estava com a fonte, a água. Ele já estava na rua sem saída, que era a água. Ali era a fonte de água viva, que é a palavra do Senhor. O pão a qual era alimentado a Elias, que o Senhor enviava pelo corvo. E a carne era a proteína, que o corpo de Elias, carnal, precisava. Mas espiritualmente Elias estava sendo alimentado pelaquela fonte de água. E chegou um momento que no versículo 7 fala que secou, parou, não tinha mais. Chegou um certo tempo que aquele rio ali secou. Ué, mas ali não era fonte? Por que secou? Eu me perguntei para o Senhor, e o Senhor, ele falou para mim: porque ele já estava cheio. Ele já estava cheio, então chegou o momento de Elias ter que transbordar aquilo que o Senhor alimentou para ele. Então chega uma certa etapa da nossa vida que a gente precisa transbordar o alimento a qual o Senhor nos deu, senão a gente vai ficar barrigudo, irmão. Vaso, ele precisa ser cheio, mas ele tem que transbordar. Ele precisa alcançar almas que estão ao seu redor. E era isso que o Senhor tinha ali com Elias. Porque se a gente acompanhar a passagem aqui e diante, o Senhor, ele leva Elias à casa da viúva de Serapta. Uma viúva a qual só tinha ela e o filho dela, a qual já estava naquele cenário de sequidão. Não tinha mais água, não tinha mais nada. E Elias chega ali e diz assim para ela: irmã, faz para mim um pão, me dá um pouco de água, faz um pão. E ela fala assim: eu não tenho nada. Aqui no versículo 12 fala assim: porém ela disse, diz o Senhor Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aquela mulher estava perdendo as esperanças dela. Aquela mulher já estava no colapso da paciência dela, porque ela não estava vendo mais de onde viria o socorro dela. Só que o nosso socorro, ele vem do Senhor. O Senhor, ele envia quem ele quer e como ele quer, da forma dele, irmão. Veja que o Senhor, ele não envia Elias ali para dar primeiro para ela. O que Elias faz? Primeiro tu me dá. Aqui no versículo 14 fala assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Elias falando para aquela mulher: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E no versículo 13 Elias fala assim para ela: e disse-lhe: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazê-lo para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. O Senhor está nos mostrando aqui que primeiro a gente busca o reino do céu. Primeiro a gente oferece as nossas primícias ao Senhor. O que é uma primícia? É só coisas materiais? Não, irmão. Quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar o joelho. Senhor, obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por levantar, porque muitos nem conseguiram. O Senhor ali, ele fala: primeiro oferece para o servo dele. O Senhor está dizendo: primeiro, quando tu pegar um prato de comida, tu ora: Senhor, muito obrigado por esse alimento que o Senhor tem me dado, porque muitos nem têm o que comer. Quando você é abençoado, primeiro você tira algo para oferecer para o Senhor. Porque o Senhor, ele se agrada de sacrifício. O Senhor, ele se agrada de primícias. E ali, aquela mulher, ela foi lá, ela não questionou ele, ela foi lá e fez. E quando ela fez, o profeta falou que não iria mais faltar comida sobre a casa daquela mulher. A botija não secaria mais e não faltaria azeite. E realmente assim foi feito. Só que aí onde está que o Senhor, ele deu? Aí vai chegar na passagem, já estou terminando, irmão. E aí vai chegar a passagem a qual o Senhor, ele fala, ele mostra como Elias estava cheio. Porque o filho daquela mulher, ele adoeceu. Ele estava quase desfalecendo, e chegou um ponto que ele desfaleceu, ele morreu. E quando morreu, aquela mulher ficou desesperada, falou: o que eu fiz contigo? Porque isso aconteceu comigo. E Elias não aceitou aquilo, irmão. Elias estava tão cheio que ele falou assim: me dá aqui teu filho. Eu vou levar ali para o quarto que eu estou hospedado. Foi lá, levou para o quarto que eu estava hospedado, colocou em cima da cama. E aí Elias orou ao Senhor.
Aleluia. Elias orou ao Senhor, irmão, e disse assim: Senhor, traz a vida para essa criança. Elias, ele orou 3 vezes, ele fez o gesto de se curvar em cima daquela criança. Elias não teve a resposta de primeira, Elias não teve a resposta de segunda, foi na 3ª tentativa. Você tenta uma vez, tenta 2 e está desistindo? O Senhor está falando, é através da tua perseverança que você vai alcançar. O Senhor, Ele tem colocado dons de milagre nas nossas mãos. Por que muitos, hoje em dia, a gente não estamos vendo os dons de milagre? Porque a gente está buscando pouco. Porque a gente não está perseverando, insistindo naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque a palavra dele fala que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, se nós somos a imagem e semelhança, se Ele está dentro de nós, a gente também podemos fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós só precisamos buscar a palavra do Senhor, né? Nós só precisamos ser obedientes, assim como Elias, ele foi obediente. Independente do cenário que você se encontra hoje, o Senhor, ele tem o melhor para a sua vida, ele tem o melhor para a sua casa, né? Não deixa com que ninguém venha desanimar o teu coração dizendo o que é o que não é, porque a última palavra continua sendo do Senhor. Se o Senhor, ele prometeu ter uma promessa na tua vida, vai se cumprir. Queira o diabo ou não, vai se cumprir, porque maior é a palavra do Senhor, tá? Então, que meus irmãos, eles possam ficar com essa palavra como uma palavra de ânimo, uma palavra de levante, para que os irmãos não venham desistir, não venham retroceder por um desânimo, né? Porque Elias ali, ele poderia não ter ido para aquele querido. E mesmo assim, Elias foi. Elias não questionou. Não questione a vontade do Senhor. Porque o rio, querido, ele pode até ser pequeno, né? Mas é ali onde Deus, ele vai te provar. É ali. O teu lugar não vai ser no querido. O Senhor, ele vai te levar para lugares grandes. Mas é ali que o Senhor está provando a tua fé. É ali que o Senhor está vendo se você é capaz de receber o grande dele ou não. Então não seja aprovada pelo Senhor. Não olhe para o cenário. Não olhe porque o querido é pequeno, o Jordão é grande. Olhe para o grande que é na sua vida, que é o Senhor. Porque Ele sim é dono de toda honra, toda glória. É Ele quem nos levanta, é Ele quem nos capacita. E sem Ele nós não estaríamos aqui. Então eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter transformado a minha vida. Sou muito grata ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos ouvintes. Sou grata ao Senhor pela vida do nosso irmão Marcelo Mesquita, pela vida do missionário Lucas, pela vida da igreja Desperta do que Dormes. Sou grata a cada um dos meus irmãos, não só placa, mas todos os irmãos em Cristo Jesus, que é isso que nós somos, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos meus irmãos. Vou estar fazendo também aqui Aleluia. Vou estar fazendo aqui um anúncio. Me foge a mente em coisas rápidas, né? Mas a gente está fazendo um anúncio aqui na igreja, Desperta Tu que Dormes, que hoje, sexta-feira, tem culto de libertação às 7 horas. Amanhã não haverá consagração na nossa igreja, porque vai ter um evento. Às 7 horas da noite vai ter a festividade do grupo Chama de Adoração. Aqueles que puderem estar presentes, será uma bênção. Domingo haverá Santa Ceia, às 7 horas da noite. Aqueles que também quiserem sentar à mesa do rei e ceiar conosco, sejam bem-vindos, tá? Segunda-feira tem culto de libertação com a campanha A Queda do Gigante. Terça-feira tem culto de louvor e adoração lá na subcongregação do Batô. Quarta-feira que vem tem doutrina às 7 horas e instrução ao batismo. Quinta-feira, aleluia, quinta-feira tem culto na irmã Leia, na irmã Alessandra, perdão, lá na Capitão Menezes. Sexta-feira tem culto de libertação às 7 horas. Sábado tem consagração na parte da manhã. E tem culto lá na nossa irmã Leia, às 7 horas, na casa dela, na Capitão Menezes. E domingo tem culto de louvor e adoração na subcongregação do Batô, às 6h30. E na sede, às 7 horas. Endereço? Fica na rua Francisco Abreu Ferro, número 32, na final da Bernardino, que essa igreja fica na Praça Seca, tá? Que Deus abençoe a todos os meus irmãos.